cidadelas, torres de elevação e portões monumentais. Joias preciosas enfeitam cada mínimo detalhe de cada edifício, e o brilho delas por toda parte chama sua atenção. As pessoas são bonitas, de pele bronzeada e olhos profundamente escuros. As ruas estão vibrando com atividades. Mercadores vendem perfumes, seda e frutas exóticas, gritam empolgados e a alegria dos compradores deixa entusiasmo no ar. Esta é uma terra distante, uma terra de reis poderosos e rainhas encantadoras. Uma terra de cores vivas e gosto refinado. Este é um relato do que aconteceu durante o tempo do rei Xerxes. O Xerxes, que governava mais de 127 províncias, se estendendo entre a atual Índia e o Egito. Naqueles dias, assentando-se o rei Xerxes no trono do seu reino, que ficava na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, ele deu um banquete para todos os nobres e servos. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore. Haviam assentos de ouro e prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. A rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres no palácio real do rei Xerxes. E no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ele ordenou aos 7 atendentes que o serviam que trouxessem diante dele a rainha Vasti, usando sua coroa real, a fim de mostrar sua beleza ao povo e aos nobres, pois ela era muito bonita. Porém, quando os oficiais entregaram o comando do rei, a rainha Vasti se recusou a ir. Então, o rei ficou indignado e perguntou aos seus sábios, que eram especialistas em assuntos de direito e justiça: segundo a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Ela desobedeceu a ordem que recebeu do rei. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. No entanto,
Não demorou muito até que o rei sentisse falta de Vasti. Ele pensava nela com um pesar no coração. Vendo isto, os conselheiros do rei lhe sugeriram que procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas ficariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber um longo tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei se tornaria rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o acatou. Na cidadela de Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima que havia sido criada por ele, pois não tinha pai nem mãe. Essa moça, chamada Ester, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi levada ao palácio do rei e confiada a Hegai, o encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comidas especiais. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Ester não havia revelado sua nacionalidade, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia instruído a manter isso em segredo. Diariamente ele caminhava de um lado para outro perto do pátio do harém para saber como Ester estava e o que estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres deveriam ser completados, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Antes de apresentar-se ao rei, cada moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, cada moça ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Elas não voltavam à presença do rei, a menos que ele se agradasse de alguma e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, ela não pediu para levar nada além daquilo que Hegai sugeriu. Ester agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei se agradou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real, e Ester se tornou rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Um feriado foi proclamado em todas as províncias e presentes foram distribuídos por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela 2ª vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Agora que Ester vivia no palácio, seu tio Mardoqueu vinha regularmente sentar-se à porta do rei para vê-la. Ele se preocupava com o bem-estar dela e a lembrava constantemente de manter em segredo sua origem familiar e sua nacionalidade. Ester continuou a seguir as instruções de Mardoqueu, como havia feito enquanto ele a educou. Certa vez,
Quando Mardoqueu estava sentado no portão do rei, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam o portão, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu ouviu toda a trama e contou à rainha Ester, que por sua vez relatou tudo ao rei, dando crédito a Mardoqueu. Quando o fato foi investigado e comprovado como verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados e os eventos foram anotados no livro dos registros históricos, e foi incluído no registro a lealdade de Mardoqueu ao rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: "Por que você desobedece à ordem do rei?" Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes.